Fala galera, somos do canal Músicos Top. Hoje vamos falar sobre Ben Selvin. Benjamin Bernard Selvin, 5 de março de 1898, 15 de julho de 1980, foi um músico, maestro e produtor de discos norte-americano. Ele era conhecido como o Dean of Recorded Music, ou o decano da música gravada. De acordo com o livro Guinness dos Recordes Mundiais, Selvin gravou mais músicas, em discos de 78 rotações por minuto, do que qualquer outra pessoa. Uma das razões para essa produção prolífica é que ele gravou para dezenas de gravadoras diferentes durante esse período produtivo da indústria, usando um nome diferente para cada gravadora. Estima-se que ele tenha gravado entre 13 mil e 20 mil títulos de músicas. Biografia e carreira. Selvin nasceu na cidade de Nova York, Estados Unidos, filho de imigrantes judeus russos. Ele começou sua carreira profissional aos 15 anos como violinista em casas noturnas da cidade de Nova York. 6 anos depois, como líder de sua própria banda de dança, a Novelty Orchestra, ele lançou o que posteriormente seria a música mais vendida do primeiro quarto de século da música gravada. Dardanello supostamente vendeu mais de 6 milhões de cópias e mais 1 milhão de partituras musicais, embora, em uma entrevista conjunta com Gustav Eichen, diretor fundador de lançamentos de música popular na Brunswick Records, Selvin tenha descrito o total de vendas do disco como o sem sentido e afirmado que as vendas reais de O Dardanello e de outros supostos ou milhões de sucessos, na década de 1920 foram de 150 mil discos. Ele recebeu um disco de ouro da Record Industry Association of America, CRAA, que lhe foi entregue em sua aposentadoria em 14 de março de 1963. Início de carreira. De 1919 a 1927, Selvin começou a gravar para Victor em 1919. Ele gravou para quase todas as gravadoras da época, incluindo Paramount, OK, Emerson, Lyric, Arthur, Cardinal, Vocalion, Pat, Federal, Brunswick, Grey Gull, Banner, e os selos de lojas de 10 centavos relacionados, e Columbia. De 1922 a 1925, mais da metade de seus discos foram lançados pela Vocalion, mas aparentemente ele não tinha um contrato exclusivo com nenhuma dessas gravadoras até assinar com a Columbia em 1927. Columbia. De 1927 a 1934, Selvin foi diretor de artistas e repertório, CIR, e da Columbia Records, onde suas muitas produções incluíram músicos como Manny Klein, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Joe Venuti, Ed Lang e Bunny Beriga. Muitas dessas gravações são cobiçadas por colecionadores, especialmente aquelas gravadas entre 1931 e 1934. Houve relatos incorretos de que a banda de Ben Selvin tocava sob o nome de Perley Stevens and His Orchestra. Perley Stevens ocasionalmente tocava com a banda de Ben Selvin e muitas outras, incluindo as orquestras de Jimmy e Tommy Dorsey e a banda de Paul Whiteman. Durante a era da Columbia, Selvin gravou sob muitos nomes diferentes, para Columbia, OK, Odeon, Parlophone, Harmony, Diva, Velvet Tone e Clarion, incluindo após a Columbia. Sob seu próprio nome, Selvin aceitou um contrato exclusivo com a Brunswick Records quando a administração da empresa decidiu se aventurar no rádio com o The Brunswick Hour, sob a direção de Gus Eichen. Quando ficou claro para a diretoria da Brunswick que havia uma necessidade urgente de programas de música pré-gravada para estações de rádio menores que não podiam pagar suas próprias orquestras, o gerente-geral da Brunswick, William Abroff, concordou com as recomendações de seu secretário-assistente Percy L. Deut, o diretor de música popular Eichen e o arranjador-condutor Frank Black para desenvolver uma biblioteca de música gravada de alta qualidade para alocação a estações de rádio menores. A nova empreitada foi chamada de World Broadcasting System, com estúdios de gravação recém-construídos em Manhattan chamados Sound. Benjamin Bernard Selvin, 5 de março de 1898, 15 de julho de 1980, foi um músico, maestro e produtor de discos norte-americano. Ele era conhecido como o Dean of Recorded Music, ou o decano da música gravada. De acordo com o livro Guinness dos Recordes Mundiais, Selvin gravou mais músicas, em discos de 78 rotações por minuto, do que qualquer outra pessoa. Uma das razões para essa produção prolífica é que ele gravou para dezenas de gravadoras diferentes durante esse período produtivo da indústria, usando um nome diferente para cada gravadora. Estima-se que ele tenha gravado entre 13 mil e 20 mil títulos de músicas. Biografia e carreira. Selvin nasceu na cidade de Nova York, Estados Unidos, filho de imigrantes judeus russos.
Ele começou sua carreira profissional aos 15 anos como violinista em casas noturnas da cidade de Nova York. 6 anos depois, como líder de sua própria banda de dança, a Novelty Orchestra, ele lançou o que posteriormente seria a música mais vendida do primeiro quarto de século da música gravada. Dardanello supostamente vendeu mais de 6 milhões de cópias e mais 1 milhão de partituras musicais, embora, em uma entrevista conjunta com Gustav Eichen, diretor fundador de lançamentos de música popular na Brunswick Records, Selvin tenha descrito o total de vendas do disco como o sem sentido e afirmado que as vendas reais de O Dardanello e de outros supostos ou milhões de sucessos, na década de 1920 foram de 150 mil discos. Ele recebeu um disco de ouro da Record Industry Association of America, CRAA, que lhe foi entregue em sua aposentadoria em 14 de março de 1963. Início de carreira, de 1919 a 1927. Selvin começou a gravar para Victor em 1919. Ele gravou para quase todas as gravadoras da época, incluindo Paramount, OK, Emerson, Lyric, Arto, Cardinal, Vocalion, Pat, Federal, Brunswick, Grey Gull, Banner, e os selos de lojas de 10 centavos relacionados, e Columbia. De 1922 a 1925, mais da metade de seus discos foram lançados pela Vocalion, mas aparentemente ele não tinha um contrato exclusivo com nenhuma dessas gravadoras até assinar com a Columbia em 1927. Columbia. De 1927 a 1934, Selvin foi diretor de artistas e repertório, CIR, e da Columbia Records, onde suas muitas produções incluíram músicos como Manny Klein, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Joe Venuti, Ed Lang e Bunny Beriga. Muitas dessas gravações são cobiçadas por colecionadores, especialmente aquelas gravadas entre 1931 e 1934. Houve relatos incorretos de que a banda de Ben Selvin tocava sob o nome de Perley Stevens and His Orchestra. Perley Stevens ocasionalmente tocava com a banda de Ben Selvin e muitas outras, incluindo as orquestras de Jimmy e Tommy Dorsey e a banda de Paul Vitema. Durante a era da Columbia, Selvin gravou sob muitos nomes diferentes, para Columbia, OK, Odeon, Parlophone, Harmony, Diva, Velvet Tone e Clarion, incluindo após a Columbia. Sob seu próprio nome, Selvin aceitou um contrato exclusivo com a Brunswick Records quando a administração da empresa decidiu se aventurar no rádio com o The Brunswick Hour, sob a direção de Gus Eichen. Quando ficou claro para a diretoria da Brunswick que havia uma necessidade urgente de programas de música pré-gravada para estações de rádio menores que não podiam pagar suas próprias orquestras, o gerente-geral da Brunswick, William Abroff, concordou com as recomendações de seu secretário-assistente Percy L. Deut, o diretor de música popular Eichen e o arranjador-condutor Frank Black para desenvolver uma biblioteca de música gravada de alta qualidade para locação a estações de rádio menores. A nova empreitada foi chamada de World Broadcasting System, com estúdios de gravação recém-construídos em Manhattan chamados Sound. Hoje falamos sobre o Ben Selvin. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal. Você receberá benefícios incríveis e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós agora mesmo.